Lançado em 1940, Pinóquio é um clássico da Disney, ainda apreciado por crianças e adultos ao redor do mundo. No entanto, a história desta marionete de madeira esconde uma grande alegoria espiritual baseada em ensinamentos esotéricos, que raramente é discutida. Analisaremos as origens desta aventura animada e seu significado subjacente. Nem é preciso dizer que este filme se tornou um marco na cultura popular atual. Quantas pessoas não assistiram a este filme? Por outro lado, quantas estão cientes do verdadeiro significado oculto de Pinóquio? Por trás da narrativa da marionete que tenta se tornar um bom menino, encontra-se uma profunda história espiritual que tem suas raízes nas escolas misteriosas do ocultismo. Através dos olhos de um iniciado, a história infantil sobre ser bom, repleta de lições sobre não mentir, se transforma na busca de um homem por sabedoria e iluminação espiritual. Os comentários sociais brutalmente honestos de Pinóquio retratam uma visão sômbria do nosso mundo moderno e prescrevem talvez um caminho para escapar de suas armadilhas. Através do histórico do autor e das referências literárias, pode-se compreender o significado gnóstico oculto de Pinóquio. Pinóquio foi originalmente escrito por Carlo Lorenzini, conhecido pelo seu pseudônimo Carlo Collodi, entre 1881 e 1883 na Itália. Lorenzini iniciou sua carreira como escritor em jornais, Il Lampione e o Fanfulla, onde frequentemente usava a sátira para expressar suas opiniões políticas. Em 1875, ele ingressou no mundo da literatura infantil e utilizou esse meio para transmitir suas convicções políticas. A série Giannettino, por exemplo, frequentemente fazia referência à unificação da Itália. Lorenzini ficou fascinado pela ideia de usar um personagem amável e malandro como meio de expressar suas próprias convicções por meio de alegoria. Em 1880, ele começou a escrever Storia di un burattino, a história de uma marionete, também chamada Le Avventure di Pinocchio, que foi publicada semanalmente no Il Giornale dei Bambini, o primeiro jornal infantil italiano. Le Avventure di Pinocchio, um conto de fadas que descreve as aventuras de uma marionete teimosa em sua busca para se tornar um menino de verdade, foi publicado em 1883. O trabalho de Lorenzini não era exclusivamente político. Seus escritos, especialmente Le Avventure di Pinocchio, tratavam de questões metafísicas que frequentemente são negligenciadas pelos leitores modernos. Um fato importante para compreender plenamente a profundidade do trabalho de Lorenzini é que ele era um maçom ativo. Em um ensaio intitulado Pinocchio, mio fratello, Pinóquio, meu irmão, o maçom italiano Giovanni Malevolti descreve da seguinte maneira o contexto maçônico de Lorenzini. A iniciação de Carlo Collodi na maçonaria, mesmo que não possa ser encontrada em registros oficiais, é universalmente reconhecida e frequentemente mencionada. Aldo Molla, um não-maçom que é geralmente definido como um historiador oficial da maçonaria, expressou com grande certeza a iniciação do escritor na família maçônica. Os eventos na vida de Collodi parecem confirmar ainda mais essa tese. A criação, em 1848, de um periódico intitulado Il Lampione, o Farol, que, segundo Lorenzini, iluminava todos aqueles que cambaleavam na escuridão. Ele também se considerava um discípulo apaixonado de Mazzini, um maçom e revolucionário italiano proeminente. Malevolti diz também no seu livro Pinóquio, mio fratello, o seguinte: existem duas maneiras de ler as aventuras de Pinóquio. A primeira é o que eu chamaria de leitura profana, na qual o leitor, provavelmente uma criança, aprende sobre os infortúnios da marionete de madeira. A segunda é uma leitura a partir de um ponto de vista maçônico, onde um simbolismo pesado complementa, sem substituir, a narrativa simples e linear dos eventos. Existem muitas diferenças entre o livro de Collodi e o filme da Disney. A história foi simplificada e Pinóquio se tornou um personagem inocente e despreocupado, em vez de ser o rebelde teimoso e ingrato do livro original. Contudo, todos os elementos fundamentais ainda estão presentes na adaptação cinematográfica, e a mensagem subjacente permanece inalterada. Lorenzini escreveu Pinóquio seguindo a longa tradição dos textos místicos, uma narrativa simples que pode ser apreciada pelas massas, com um significado oculto reservado para aqueles que estão por dentro. O filme começa com Geppetto, um marceneiro italiano, transformando um pedaço de madeira em uma marionete.
Ele confere à marionete traços humanos, mas ela continua sendo uma marionete sem vida. De certa forma, Gepeto é o demiurgo de Platão e dos gnósticos. A palavra demiurgo é literalmente traduzida do grego como criador, artesão ou artífice. Em termos filosóficos, o demiurgo é o deus menor do mundo físico, a entidade que cria seres imperfeitos, submetidos aos percalços da vida material. A casa de Gepeto está repleta de relógios de sua fabricação, que, como você deve saber, são usados para medir o tempo, uma das grandes limitações do plano físico. Manly P. Hall diz isso em seu livro Secret Teachings of All Ages. Do pleroma foi individualizado o demiurgo, o imortal mortal, por quem somos responsáveis por nossa existência física e pelo sofrimento que devemos enfrentar em relação a ela. Foi afirmado pelos cristãos gnósticos que a redenção da humanidade estava assegurada pela descida do Nous, mente universal, que era um grande ser espiritual, superior ao demiurgo, e que ao integrar a constituição do homem, conferia imortalidade consciente às criações demiúrgicas. Gepeto criou uma marionete de ótima aparência, mas percebe que precisa da ajuda do Deus maior para dar a Pinóquio a centelha divina necessária para se tornar um menino de verdade. Ou, em termos esotéricos, um homem iluminado. Então, o que ele faz? Ele faz um pedido a uma estrela. Ele solicita ao Deus maior, o grande arquiteto dos maçons, que infunda em Pinóquio um pouco de sua essência divina. A fada azul, representante do grande Deus, desce à terra para dar a Pinóquio uma centelha da mente universal, o Nous dos gnósticos. A fada confere a Pinóquio o dom da vida e do livre-arbítrio. Embora ele esteja vivo, ainda não é um menino de verdade. Escolas de mistério ensinam que a vida real só começa após a iluminação. Tudo o que vem antes disso não passa de uma lenta decadência. Quando Pinóquio pergunta, "Eu sou um menino de verdade?", a fada responde, "Não, Pinóquio. Realizar o desejo de Gepeto dependerá inteiramente de você. Prove que é corajoso, verdadeiro e altruísta, e um dia você será um menino de verdade." Este tema da autoconfiança e do autoaperfeiçoamento é fortemente inspirado nos ensinamentos gnósticos maçônicos. A salvação espiritual é algo que precisa ser conquistado por meio da autodisciplina, do autoconhecimento e de uma intensa força de vontade. Os maçons simbolizam esse processo com a alegoria do Ashlar bruto e do Ashlar perfeito. A própria Masonic Lodge of Education diz o seguinte: na maçonaria especulativa, um Rolf Ashlar é uma alegoria para o maçom não iniciado antes de descobrir a iluminação. Um Perfect Ashlar é uma alegoria para um maçom que, por meio da educação maçônica, trabalha para alcançar uma vida digna e se esforça diligentemente para obter a iluminação. No grau de companheiro, vemos o uso dos Ashlars bruto e perfeito. A lição a ser aprendida é que, por meio da educação e da aquisição de conhecimento, o homem melhora o estado de seu ser espiritual e moral. Assim como o homem, cada Ashlar começa como uma pedra imperfeita. Com educação, cultivo e amor fraterno, o homem é moldado em um ser que foi testado pelo esquadro da virtude e circundado pelo compasso de seus limites, dados a nós pelo nosso Criador. Da mesma forma que os maçons representam o processo de iluminação através da transformação de uma pedra bruta em uma pedra polida, Pinóquio inicia sua jornada como um pedaço de madeira áspero e buscará suavizar suas arestas para finalmente se tornar um menino de verdade. Contudo, nada é simplesmente entregue a ele. É necessário que ocorra um processo interno, quase alquímico, para que ele se torne digno da iluminação. Ele precisa viver a vida, enfrentar suas tentações e, utilizando sua consciência encarnada por grilo falante, encontrar o caminho certo. O primeiro passo é ir à escola, simbolizando o conhecimento. Após isso, as tentações da vida rapidamente se cruzam com o caminho de Pinóquio. No caminho para a escola, Pinóquio é abordado por Foulfellow, a raposa, um nome não muito confiável, e Gideon, o gato, que o atraem para a estrada fácil para o sucesso, o mundo do entretenimento. Apesar dos avisos de sua consciência, a marionete segue esses personagens duvidosos e é vendida para Stromboli, o agressivo promotor de shows de marionetes. Durante sua apresentação, Pinóquio se familiariza com os atrativos da estrada fácil: fama, fortuna e até mesmo marionetes representando mulheres atraentes. Pinóquio, no entanto, rapidamente aprende os grandes custos desse aparente sucesso. Ele não pode voltar para ver seu pai, o Criador. O dinheiro que ele gera é usado apenas para enriquecer Stromboli, seu manipulador. E ele vê qual será seu destino quando envelhecer.
Uma representação bastante sômbria da indústria do entretenimento, não é? No fim das contas, ele não passa de uma marionete. Depois de ver a verdadeira natureza da estrada fácil, Pinóquio percebe o estado lamentável em que se encontra. Ele está enjaulado como um animal e à mercê de um cruel marionetista. Ele foi enganado a ponto de vender sua alma. Então, Pinóquio recupera sua consciência e tenta escapar. No entanto, toda a boa consciência do mundo não pode salvá-lo. Grilo falante não consegue abrir a fechadura. Nada menos que uma intervenção divina é necessária para salvá-lo. Mas isso só acontece depois que ele diz a verdade à fada, a mensageira divina, e mais importante ainda, a si mesmo. De volta ao caminho certo, Pinóquio é novamente interrompido por Fallfellow, a raposa, que o atrai para a Ilha dos Prazeres, um lugar sem escola, conhecimento e sem leis, moral. Lá as crianças podem comer, beber, fumar, brigar e destruir à vontade, tudo sob o olhar atento do cocheiro. A Ilha dos Prazeres é uma metáfora para a vida profana, caracterizada pela ignorância, pela busca da gratificação instantânea e pela satisfação dos impulsos mais baixos. O cocheiro incentiva esse comportamento, sabendo que é um método perfeito para criar escravos. Os meninos que se entregam completamente a esse estilo de vida embrutecido se transformam em burros e, em seguida, são explorados pelo cocheiro para trabalharem numa mina. Mais uma representação sômbria, desta vez das massas ignorantes. O próprio Pinóquio começa a se transformar em um burro. Em termos esotéricos, ele está mais próximo de seu eu material, personificado por esse animal teimoso, do que de seu eu espiritual. Essa parte da história faz referência literária às Metamorfoses de Apuleio, também conhecida como O Asno de Ouro, uma obra clássica estudada em escolas de mistério, como a maçonaria. As Metamorfoses descrevem as aventuras de Lúcio, que é tentado pelas maravilhas da magia e, devido à sua insensatez, transforma-se em um asno. Isso o leva a uma longa e árdua jornada, na qual ele é finalmente salvo por Ísis e se junta ao culto místico dela. A história de As Metamorfoses tem muitas semelhanças com Pinóquio, tanto em sua narrativa quanto em sua alegoria espiritual e seu tema de iniciação oculta. Pinóquio, depois de recuperar sua consciência, escapa da prisão da vida profana e foge da Ilha dos Prazeres. Pinóquio retorna para casa para se reunir com seu pai, mas a casa está vazia. Ele descobre que Gepeto foi engolido por uma baleia gigante. Então a marionete pula na água e também é engolida pela baleia para encontrar seu criador. Essa é sua iniciação final, na qual ele precisa escapar da escuridão da vida ignorante, simbolizada pelo ventre da baleia gigante, e alcançar a luz espiritual. Mais uma vez, Carlo Collodi foi fortemente inspirado por uma história clássica de iniciação espiritual, o Livro de Jonas. Encontrada no cristianismo, islã e judaísmo, a história de Jonas e a baleia também é lida nas escolas de mistério. Jonas é também o personagem central no livro de Jonas. Ordenado por Deus a ir à cidade de Nínive para profetizar contra ela, porque a sua grande maldade subiu diante de mim, Jonas decide fugir da presença do Senhor, indo para Jafa e navegando até Tarsis. Uma grande tempestade se levanta e os marinheiros, percebendo que não se trata de uma tempestade comum, lançam sortes e descobrem que Jonas é o culpado. Jonas admite e afirma que, se for jogado ao mar, a tempestade cessará. Os marinheiros tentam levar o navio até a costa, mas ao falharem, se veem forçados a jogá-lo ao mar, momento em que o mar se acalma. Jonas é miraculosamente salvo ao ser engolido por um grande peixe, especialmente preparado por Deus, onde passa 3 dias e 3 noites. Jonas 1. No capítulo 2, enquanto está no grande peixe, Jonas ora a Deus em sua aflição, compromete-se com ações de graças e promete cumprir o que havia votado. Deus ordena que o peixe vomite Jonas. Manly P. Hall explica aqui o significado oculto de Jonas e a baleia. Quando usado como símbolo do mal, o peixe representava a terra, a natureza inferior do homem, e o túmulo, o sepulcro dos mistérios. Assim, Jonas passou 3 dias no ventre do grande peixe, assim como Cristo passou 3 dias no túmulo. Vários dos primeiros padres da igreja acreditavam que a baleia que engoliu Jonas era o símbolo de Deus, o Pai, que, quando o infeliz profeta foi jogado ao mar, aceitou Jonas em sua própria natureza até que um lugar seguro fosse alcançado. A história de Jonas é, na verdade, uma lenda de iniciação nos mistérios, e o grande peixe representa a escuridão da ignorância que engole o homem quando ele é lançado para fora do navio,
nascendo para o mar a vida. Pinóquio passou pelas dificuldades da iniciação e saiu da escuridão da ignorância. Ele emerge do túmulo ressuscitado, como Jesus Cristo. Agora ele é um garoto de verdade, um homem iluminado, que quebrou as correntes da vida material para abraçar seu eu superior. Grilo Falante recebe um distintivo de ouro maciço da fada, representando o sucesso do processo alquímico de transformar a consciência de Pinóquio de um metal bruto em ouro. A grande obra foi concluída. O que resta fazer? Uma festa maluca de acordeão, é claro. Visto pelos olhos de um iniciado, a história de Pinóquio, em vez de ser uma série de aventuras aleatórias, torna-se uma alegoria espiritual profundamente simbólica. Detalhes no filme que aparentemente não têm sentido, de repente, revelam uma verdade esotérica, ou pelo menos um comentário social brutalmente honesto. Inspirado por clássicos metafísicos como As Metamorfoses e Jonas e a Baleia, o autor da história, Carlo Collodi, escreveu um conto moderno de iniciação, que é o aspecto mais importante da vida maçônica. Embora a lealdade de Walt Disney à maçonaria tenha sido sempre contestada, a escolha dessa história como o segundo filme de animação criado pelo estúdio é bastante reveladora. Muitos detalhes simbólicos adicionados ao filme manifestam uma grande compreensão do significado oculto subjacente ao livro de Collodi. Considerando as inúmeras reexibições de Pinóquio e seu sucesso mundial, pode-se dizer que o mundo inteiro testemunhou seu caminho para a iluminação, mas poucos o compreenderam. A história de Pinóquio é um exemplo do lado mais nobre dos ensinamentos ocultos. A busca por um nível superior de espiritualidade através do autoaperfeiçoamento é um tema universal encontrado na maioria das religiões. Pinóquio ainda permanece tipicamente maçônico e revela o pano de fundo filosófico daqueles que controlam a mídia de massa.